Olá, crianças, sejam bem-vindas, porque hoje eu tenho uma história para contar. Vocês estão todos acomodados? Porque hoje nós vamos começar com essa história. Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque e ilustração do Ziraldo. Todo mundo acomodado? Então vem comigo que a história já vai começar. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada, também não descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fadas e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo, sabe do quê? Da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava de pé com medo de cair, então vivia parada, deitada sem dormir, com medo de pesadelo. Olha só, essa é a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Olha os pesadelos da Chapeuzinho. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. E ela ficava sempre preocupada. Mas mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era mais ou menos assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo. Tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz, um chapéu de sobremesa. Olha só quando a Chapeuzinho encontrou o lobo mau. Será que ela estava com cara de medo? Vocês acham que ela estava com cara de medo? Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho foi perdendo aquele medo. O medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco do medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. Complicado esse medo da Chapeuzinho, né? O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado o lobo, o medo e o arremedo de lobo, é feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. E olha só a pose do lobo. Todo se achando, mas chateado. Eu sou o lobo! E ele ficou todo chateado, todo aborrecido. E ele gritou, eu sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, eu sou um lobo! Chapeuzinho deu risada e ele berrou, eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, se com vontade de brincar de outra coisa.
Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem estava falando. E ele falava assim: lobo, 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 bolo. Bolo? Lobo, 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 bolo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: para sim! Agora! Já! Do jeito que você tá aí! Parado! E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo, inteirinho. Olha, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva e nem de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Chapeuzinho, perdeu todo o medo e brinca igual uma criança. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Ohai, barata é Tabará, a bruxa virou Chabru e o diabo Bodiá. Chapeuzinho, então, superou todos os seus medos. Viu que legal? Ela tinha medo de tudo e hoje, então, ela brinca de tudo. Se você tem um medo, criança, compartilhe com alguém da sua confiança, seu pai, sua mãe, sua tia, vovó, né? Com a professora, tá bom? E essa é a história da Chapeuzinho Amarelo. Fica um beijo para vocês e até a nossa próxima história.